O Superior Tribunal de Justiça rejeitou prints da tela do WhatsApp como prova em uma investigação criminal. A decisão gerou dúvidas se isso pode gerar precedentes para situações parecidas no futuro. Bom, e para falar sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui na bancada o Dr. Rivelino Amaral, advogado. Dr. Rivelino, boa noite, bem-vindo aqui ao Link. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, Dr. Rivelino. Prazer receber o senhor aqui. Dr. Rivelino, vamos explicar, né, então, essa informação. Essa turma do STJ decidiu que não iria aceitar como prova um print, né, uma foto da tela do WhatsApp, é isso? Exatamente. O STJ tem duas turmas compostas por 5 ministros cada uma que tratam de matéria criminal. E em um processo específico, uma das turmas, a 6ª turma, entendeu que naquele processo, aquele print da tela poderia ter sido alterado e por esse motivo ele descartou, ele entendeu que era uma prova ilícita e por esse motivo ele descartou essa prova. Isso não quer dizer, Fabiano, Penélope, que os prints de tela não são mais suscetíveis de serem utilizados nos processos. Podem ser utilizados nos processos, sim, todos os processos de âmbito criminal, de direito de família, de causa trabalhista, enfim. Mesmo porque a sociedade hoje ela vive muito utilizando-se do WhatsApp, né? Tanto sobre o aspecto pessoal quanto do aspecto profissional. Então, o WhatsApp pode sim ser utilizado como meio de prova. O juiz, quando vai sentenciar um processo, ele tem o livre convencimento motivado, ou seja, ele analisa as provas que foram produzidas, ele tem um livre convencimento da interpretação dele e ele vai motivar a sua decisão com base na lei. E, na verdade, a prova do aparelho celular, do print da tela do computador, é suscetível sim de convencimento para o juiz. O que as pessoas podem fazer para fugirem dessa possibilidade desse print ser considerado uma prova ilícita é submeter o celular ou o computador ao cartório de registros, de ata notarial. Você leva o celular ou o computador a um cartório, o oficial do cartório vai transcrever a conversa que tem ali descrita naquele print da tela e vai chancelar aquele documento. Chama ata notarial, é um nome até diferente. E esse instrumento ele vai ter fé pública e vai ser utilizado no processo. Por óbvio que os prints de tela normais, sem ter sido submetido à ata notarial, também podem ser utilizados, mas o valor probante de uma ata notarial é muito mais forte e muito mais evidente para o convencimento do juiz. Doutor Rivelino, e o que a pessoa pode fazer para se resguardar nessas situações? Ela também pode gerar, deixar que o outro faça algum tipo de ameaça, por exemplo, através do WhatsApp, que às vezes se recebe muito, ou qualquer coisa que possa acabar afligindo a lei. Como é que a pessoa pode se resguardar para ela ter aquele conteúdo se ela não tiver o aparelho de celular ou o computador em mãos? Boa pergunta, Penélope. Tudo é aceito como prova nos processos no nosso país. Então, uma filmagem, um print de tela, uma prova testemunhal, a ata notarial, tudo serve de elemento de convicção para o juiz. Então, a pessoa que pretende produzir alguma prova no processo, pode juntar e colher todas as informações. O print do celular hoje, com o avanço da tecnologia, é um elemento de convicção muito grande, né? A gente está vivendo uma realidade muito acentuada no que diz respeito à utilização desse mecanismo para as conversas das pessoas, tanto pessoal, como eu disse, quanto profissional. Agora, doutor Rivelino, outra questão, a gente sabe, por exemplo, né, Penélope, que em causas trabalhistas, por exemplo, se usa muito, né, como comprovação de que a pessoa está trabalhando fora do horário, por exemplo, de trabalho, dentro da carga horária dela. Nesses casos, o senhor falou que é sim possível fazer essa nota, como que é o nome? Ata notarial. Notarial, é um nome bem diferente, mas o cartório vai saber. Que é exatamente, o cartório da fé pública, né? Exato. Que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro. Exatamente. Ou seja, exatamente. Então, a gente, por exemplo, nesses casos, por exemplo, em causas trabalhistas, é possível sim, usando esse artifício. Em todos os processos, de âmbito trabalhista, de âmbito civil, de âmbito criminal, todas as provas são suscetíveis de análise pelo juiz, e se eventualmente nós estivermos diante de uma prova que é produzida através de um celular ou de um computador, ela pode sim ser submetida à realização de uma ata notarial
Ou também a uma perícia, né, Fabiano? Pode ser que seja uma gravação, que alguém gravou uma conversa de alguém, pode ser submetido a uma perícia, e aí o perito também tem fé pública e ele vai dar autenticidade àquela conversa. Vai dizer, por exemplo, que aquela conversa foi do Fabiano ou que aquela conversa foi da Penélope e vai dar fé pública àquele documento. Então, todos os elementos são suficientes para o juiz se convencer do que está alegando no processo. No caso, inclui também as redes sociais, se tiver aquelas conversas, às vezes, porque rede social, as pessoas podem criar fakes também, então eu não sei como é que funciona. Claro, exatamente. As redes sociais também estão muito acentuadas, né? Quer dizer, e serve inclusive para os processos de âmbito de família, por exemplo. O alimentante, que é quem tem que prestar os alimentos, está dizendo que não tem condições financeiras, mas está andando de lancha, está fazendo churrasco, está tomando uísque, está viajando, está em Cancún. Tudo pode ser suficiente. E essa prova é feita através do print da tela do computador. Então, tudo é suscetível. Só para esclarecer e botar uma pá de cal, essa decisão do STJ é uma decisão isolada, não quer dizer que o print de tela não é válido mais, é válido sim, mas naquele caso o ministro Nefi Cordeiro disse o seguinte, nesse caso, esse print pode ter sido manipulado, então eu vou descartar, eu considero essa prova como uma prova ilícita, mas não quer dizer que a gente não vai poder mais usar o print de tela de WhatsApp, de rede social, enfim. É aceitável sim no processo. Importante esse esclarecimento, doutor Rivelino, né? Porque muitas pessoas podem estar achando isso, né? Por essa decisão específica do STJ não poder mais utilizar. Não é isso. Ou seja, ela pode sim e deve, né? Guardar as provas. Pode e deve. E assim, a gente tem uma hierarquia, né, dos tribunais. Tem os juízes, os tribunais, o STJ e o STF. A gente só tem um efeito cascata se for uma decisão colegiada, ou seja, se esse fosse o entendimento do STJ, de todos os ministros, dos 33 ministros que compõem o STJ, ou sua maioria, aí sim, isso gera um efeito cascata. Ou mais, se fosse uma decisão do STF, do pleno do STF, porque o STF também tem turmas. Então, se a gente tiver uma decisão do pleno de todos os 11 ministros, porque o STF são 11 ministros, se os 11 ministros tiverem um entendimento tal, aí todos os tribunais têm que se curvarem àquela decisão, que é o que a gente chama tecnicamente de jurisprudência. Cria-se um precedente. Essa decisão do STJ é uma decisão de uma turma isolada, então não vai criar precedente. Pode ser suscitado em um processo ou outro? Pode, essa decisão pode ser carreada em outro processo, mas não é o entendimento do STJ. Então, as provas produzidas através de WhatsApp, de print de tela, de mídias sociais, enfim, podem ser utilizadas sim no nosso país. Tá aí, Penélope, importante esclarecimento, né? Muitas pessoas precisam disso, e como o doutor Rivelino falou, até mesmo em processos de família, causas de família, de trabalho, enfim, seja qualquer criminal, né, ou tantas outras, as provas de WhatsApp podem sim ser usadas, vão passar por essa análise do juiz, ou talvez de um perito, ou mesmo em um cartório, né, para poder dar essa credibilidade, essa fé pública nessa, para ser aceito como prova, né? Exatamente, isso. É isso. Olha, doutor Rivelino, nosso tempo está chegando ao fim, eu quero agradecer muito ao senhor pela entrevista, por esses esclarecimentos importantes, né? As pessoas às vezes ficam com dúvidas quando surgem essas informações, eu acho que são esclarecimentos pertinentes, não é isso? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, muito obrigado.